capítulo de número 17. Hoje eu começo com você a quarta lição da nossa série sobre as bases de um lar. Eu já falei com você na primeira lição sobre o respeito à ordem de Deus. Cada um tem o seu lugar dentro de casa, o homem é o sol, a lua, as estrelas. Já falei da segunda lição, que foi a atenção. Toda família precisa de atenção e a gente precisa dar atenção para a esposa, para o marido, para os filhos. A Bíblia diz que eu tenho que dar a cada um o que é devido, a Deus o que é de Deus e a César o que é de César. Semana passada eu falei sobre ser uma referência. Todo lar precisa de uma referência. Mostrei para você o Davi e o Jeroboão no livro de Reis, que eles eram referências. O Jeroboão de quem fez coisas erradas, o Davi de quem anda com Deus. Falei que o lar tem que ter uma referência. Hoje é a quarta mensagem desse tema e dessa série que eu tenho falado sobre família e as bases de um lar. Então hoje eu quero falar contigo sobre o ambiente. Essa é a quarta base de um lar. Todo lar é um ambiente. Toda casa é um ambiente. E isso você não pode esquecer. Que todo lar, toda casa é um ambiente. Então o meu lar é um ambiente. E a primeira pergunta é: que ambiente é a sua casa? Porque toda casa, todo lar é um ambiente. E as pessoas, elas são geradas em ambientes. Dependendo do ambiente que é a minha casa, vai ser o tipo de pessoa que vai sair dali de dentro. Então, a minha família e a família que você está vivendo agora é uma consequência do ambiente da sua casa. E a pergunta é: que tipo de ambiente é o seu lar? Porque essa é a quarta base da família. Toda família precisa de um ambiente para ser gerada. Então, o ambiente familiar tem que ser um ambiente de Deus, para que a minha família seja uma família salva, uma família abençoada, uma família exemplo. O meu ambiente não pode ser um ambiente tóxico. E muitas casas são um ambiente tóxico. Mau testemunho, brigas, gritaria, palavrão, xingamento. Quem você está gerando nesse ambiente tóxico? Pessoas que vão sair dali vão ser tóxicas, porque foram geradas naquele ambiente. Agora, um ambiente onde há amor, há atenção, há afeto, esse ambiente vai gerar boas pessoas para a sociedade. Seus filhos são uma consequência do ambiente onde eles foram gerados. Claro que a pessoa pode crescer e tomar uma decisão de mudar e ser completamente diferente do ambiente onde ela foi criada. Perfeito é se ela crescer num ambiente familiar favorável. 1 Samuel capítulo 17, vamos começar no versículo 32. Eu quero que todo mundo leia junto com o pastor. 1 Samuel capítulo 17, versículo 32 diz assim, ó: E Davi disse a Saul. O que Davi disse? Não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Isso aqui é o Davi falando com o Saul com ele, tá? Porque o teu servo irá e pelejará contra esse filisteu. O que estava acontecendo aqui? Havia um homem chamado Golias que estava há 40 dias desafiando os exércitos e as tropas de Israel. Aí o Davi chega para o rei e diz: não fique com medo, rei, deixa que eu vou lá lutar. Eu vou lutar com esse gigante. Aí o rei vai dar uma resposta para ele no 33. Porém disse Saul a Davi: contra este filisteu não poderás ir pelejar, pois tu és um moço, e ele um homem de guerra desde a sua mocidade. Então o que eu quero que você entenda? Que o Saul falou tudo que nós precisamos nessa noite. Davi está comparando duas pessoas com dois ambientes onde eles cresceram e viveram. E daí ele está mostrando a diferença das pessoas de acordo com o ambiente. Saul está olhando para o Davi e está dizendo assim: Davi, você é um jovem que foi treinado de uma forma completamente... Você não nasceu no ambiente que o Golias nasceu. Humanamente falando, você não venceria. Humanamente. Porque o ambiente que você foi criado é diferente, Davi. Você é diferente do Saul. O Saul é um guerreiro desde quando? Da mocidade. O Golias cresceu num ambiente que fez ele se tornar o que ele era. Ele não nasceu um guerreiro. Ele não nasceu aquela pessoa desafiadora, estúpida, desaforada.
Você vê a diferença entre o Davi e o Golias? Então, o rei Saul está dizendo, olha, o ambiente que você nasceu é diferente do Golias. Eu acho que você não vai conseguir vencer, porque ele nasceu num ambiente de hostilidade, num ambiente que tornou ele essa pessoa agressiva, essa pessoa desafiadora que ele é. Ele é um guerreiro, e ainda o rei falou, desde a mocidade. Ou ele cresceu num ambiente que preparou ele para ser o que ele é, que preparou ele para ser o Golias, para ser esse brigão. Olha a diferença. O Davi, ele nasceu num ambiente diferente do Golias. O Davi era um judeu. Ele nasceu num ambiente que ensinou ele a crer em Deus. Ele era judeu, ele nasceu num ambiente que ensinou ele a acreditar em Deus. Golias não nasceu guerreiro. Ele se tornou um guerreiro por causa do ambiente que ele nasceu. Ele se tornou aquela pessoa por causa do lugar onde ele nasceu. Qual é a diferença que eu vou começar a mostrar para você? Davi, ele tinha respeito. Golias era desaforado. Enquanto Davi teve respeito, ele foi lá ver os irmãos dele, e os irmãos dele deram uma bronca nele, ele não respondeu. Porque ele foi criado num ambiente onde ele aprendeu a ter fé, onde ele aprendeu a crer em Deus, onde ele aprendeu a ter educação. Ele não respondeu para os irmãos dele. E você observa que quando ele chega no rei, ele não vai lutar, ele não vai para a guerra sem falar com quem? Com o rei. Ele cresceu num ambiente onde ele aprendeu a respeitar as autoridades. Ele não foi para a guerra sem falar com o rei. Terceiro, o Davi desde pequeno foi ensinado a trabalhar, porque ele cresceu num ambiente onde os pais ensinaram ele a fazer o quê? A trabalhar. Ele tinha 17 anos, antes disso, ele já estava cuidando das ovelhas. Pastor, o meu filho não trabalha. É porque tu criou ele assim. Ele vai ser de maior e tu vai ter que sustentar, porque tu criou ele nesse ambiente errado. O Davi já com 17 anos já estava trabalhando, já estava lá no campo trabalhando, porque ele foi criado num ambiente que valorizava o respeito, que valorizava a família, que passou fé para ele, que ensinou ele a ser trabalhador. Ele era respeitoso. O ambiente ensinou o Davi a não fugir dos problemas. Está lá ele querendo lutar. E sabe por que ele estava lutando? Não era só por ele. Ele estava lutando pelo pai dele. Ele estava lutando pelos irmãos dele. Ele estava lutando pelo povo, pela família dele. Porque se ninguém lutasse, eles seriam escravos. Quando você cria o seu filho no ambiente certo, pode esperar. Quando ele crescer, ele vai lutar por ti. Tu criou ele no ambiente certo. Ele vai lutar pelo pai, pela mãe. Quando a esposa tiver um problema, ele vai lutar pela esposa dele. Porque ele foi criado nesse ambiente. Agora ele foi criado num ambiente errado. Seu filho vai crescer? Pode esquecer. É você que vai ter que mandar dinheiro, é você que vai ter que fazer alguma coisa por ele, porque ele nunca vai lutar por você. Porque você criou num ambiente ruim. E essa é a pergunta, que ambiente é a sua casa? Olha quem era o Golias. O Golias era um desaforado. O Golias era um estúpido. O Golias era um que resolvia tudo brigando, que resolvia tudo gritando, que estava lá 40 dias xingando os outros, provocando os outros, encarando os outros, batendo de frente com os outros, xingando todo mundo, ofendendo todo mundo, debochando de todo mundo, fazendo chacota com a cara dos outros. Por que ele era assim? Desafiador, debochado, brigão, resolve na gritaria, resolve no tapa. Porque ele foi criado num ambiente assim. Foi a casa onde ele foi criado. Era o jeito que os pais dele eram. Por isso que ele era assim. Agora, a segunda pergunta que eu te faço é: que ambiente é a tua casa? Quem você vai gerar nesse ambiente que a tua casa é? Quem você tem gerado para a sociedade? Davis ou Golias? Quem são os seus filhos? Se o ambiente é ruim, tomara que eles encontrem Jesus, porque é só assim que eles vão mudar. Porque senão eles vão ser iguais aos pais. A não ser que eles encontrem Jesus para serem pessoas diferentes. A pergunta é: que ambiente é o seu lar? Quem você está gerando dentro da sua casa? Você está gerando um Davi ou um Golias? Com o comportamento que há dentro do seu lar. Às vezes você diz: ah, pastor, na minha casa não falta nada. Pois é, na tua casa tem dinheiro, na tua casa tem carro na garagem, na tua casa tem comida, na tua casa tu tem trabalho, na tua casa tu procura dar uma escola para os teus filhos, tu dá internet, tu dá videogame, mas isso não é suficiente. Às vezes tu dá para ele a escolinha de natação, o judô, e às vezes o pai joga o filho num negócio desse só para se livrar a tarde inteira do filho, dessas atividades só para se livrar. Agora, às vezes na sua casa você diz: não, pastor, na minha casa tem carro, tem comida, tem trabalho, tem escola, tem dinheiro, eu dou roupa, tem internet, tem videogame, mas não tem o mais importante: amor, atenção,
carinho, afeto, toque. Às vezes os seus filhos não sabem o que é receber um abraço do pai. Atenção do pai. Normalmente a mãe abraça, mas às vezes o pai não abraça o filho, não abraça a filha. Normalmente a mãe é mais carinhosa, mas às vezes o pai não dá um abraço. Às vezes tem filho que não sabe o que é receber um elogio do pai. O que é o pai pegar ele um dia para sair junto, criar memória nele. Ah, mas eu dei roupa, dei calçados. Não adianta. Você está gerando um Golias. Pastor, mas eu fiz tudo pelos meus filhos, eu dei uma boa escola, ele usou o melhor calçado, eu dei uma bicicleta para ele, eu fiz isso, eu dei até um carro. Não era o que ele queria você. Não o que você podia dar. Você gerou um Golias. Por que o meu filho se perdeu? Ele estudou na melhor escola. Porque não é a escola que vai mudar ele. Ele precisa de um ambiente dentro de casa. Eles precisam de atenção, do abraço, do incentivo, do elogio, do diálogo. E às vezes os pais não falam com os filhos. Eles precisam ver o tratamento entre o casal. Ver o casal se tratando bem, o marido sendo o exemplo. Eles precisam ver o marido cuidando da esposa como a mulher frágil, defendendo a mãe deles. Quer fazer o seu filho ser revoltado? Ele vê que tu é um homem com H minúsculo. Tu não defende a tua mulher. Tu deixa todo mundo xingar e brigar com ela. Tu sobrecarrega ela. É ela que tem que cuidar de tudo dentro de casa. Tudo dentro de casa ela tem que cuidar. Você está gerando um Golias. Seu filho vai crescer revoltado. Porque quando a mãe que gerou ele é maltratada, você cria uma revolta no coração do seu filho. Porque ele vê o sofrimento que a mãe dele tem no casamento. E o que ele começa a falar dentro dele é: eu não vou ser igual ao meu pai. É isso que começa a criar dentro daquele coração. A minha família não vai ser assim. Você está criando uma revolta dentro daquela pessoa e isso é ruim para o futuro dessa pessoa. Então, às vezes, falta o tratamento entre o casal. Os filhos verem o casal se amando, se tratando bem. Às vezes falta o respeito dentro de casa, um pelos outros, porque um manda o outro calar a boca, um grita com o outro, um xinga o outro. Não há limites dentro desse lar. Que ambiente é a tua casa? Quem você está gerando lá dentro? Às vezes a gente não sabe por que os filhos estão perdidos, por que os filhos são rebeldes. Por que tudo isso está acontecendo? É por causa do ambiente que é o seu lar. Você precisa mudar esse ambiente. Se eu quero gerar um Davi, e quero que o meu filho e a minha filha sejam um Davi, eu tenho que fazer a minha casa ser um ambiente que gere um Davi. Se eu não quero que o meu filho e a minha filha sejam um Golias, eu preciso mudar o ambiente. E às vezes a sua casa está gerando Golias. Eles xingam, eles gritam, eles brigam, resolve no tapa, resolve na gritaria, é um xingando o outro, um brigando com o outro. Só tem Golias dentro da sua casa. E é o que vai ser gerado. Então a gente precisa transformar a nossa casa num bom ambiente. Gere Davi, filhos que quando crescerem, eles vão lutar por você. Filhos que quando crescerem, vão ajudar você. Não é você que vai ter que ficar ajudando, sustentando para sempre. Eles vão te ajudar, porque você gerou da maneira correta. Então a pergunta que fica é: que ambiente é o seu lar? Às vezes tem dinheiro, tem um carro na garagem, tem comida na mesa, você tem trabalho, você bota na escola, mas o mais importante você não dá. A Bíblia chega a declarar que havia um homem, e esse homem era leproso. Sabe quem é o leproso em Israel? É um homem que é arrancado da mulher dele, da filha dele, é arrastado e ele é jogado para fora da cidade. A filha e a mulher ficam chorando. E ele vai ficar anos, meses, até a lepra dele desaparecer. Longe da família dele, vagando pelos vales, pelos montes, pelas colinas. Às vezes ele vai tentar chegar perto de uma cidade, alguém vai dar uma pedrada nele, porque ele é leproso e pode ser morto a pedrada. E a Bíblia fala que quando Jesus acaba de descer do monte, ele terminou os 3 capítulos, pregou o sermão da montanha. Mateus capítulo 8 começa a falar. A Bíblia diz que se aproxima dele um homem leproso. Quando a multidão enxerga um leproso, o que a multidão faz? A multidão começa a caminhar para trás. E a primeira coisa que eles fazem quando eles se afastam é começar a juntar as pedras, porque eles têm direito de apedrejar um leproso. Eles têm direito de dar pedrada num leproso quando eles começam a caminhar para trás. E eles vão caminhando para trás juntando as pedras. Se ele se aproximasse, ele ia morrer apedrejado. Enquanto a multidão caminha para trás, Jesus caminha em direção ao leproso. A Bíblia diz que ele se prostra. Ele deve ter colocado a cara na terra. Ele olha e fala assim: Senhor, se tu quiser, pode tornar-me limpo.
Nessas duas frases ele falou muita coisa que estava dentro da alma dele, que não é para o culto de hoje, mas ele disse: se o Senhor quiser, o Senhor pode me limpar. A Bíblia diz que Jesus fala: quero, seja limpo. E além de fazer isso, Jesus faz o que o homem mais precisava, o que fazia tempo que ele não sabia mais o que era isso. Jesus abre a mão. Eu acredito que Jesus se abaixou, porque se a pessoa está no chão, você não toca nela de pé. E Jesus fez o quê? Tocou. Fazia muito tempo que ele não sabia o que era o toque de alguém nele, o que era receber um carinho, porque às vezes só o carinho, o toque, você mostra para aquela pessoa que ela é importante, e Deus mostrou que ela é importante, que Deus queria, e ele ficou curado. Então às vezes dentro da nossa casa tem dinheiro. Ah, pastor, eu construí uma casa gigante para os meus filhos. Você construiu o físico, eles não querem só o físico, eles querem o seu exemplo, o seu coração, o seu caráter, os princípios que você vai plantar, o seu tempo. Não é só a casa que você deu. Ah, mas o meu filho tem carro, tem isso. Não, isso não. Quando eles crescerem, isso não muda. Isso eles conseguem. Agora, o mais importante que é o seu tempo. Às vezes eles nunca tiveram. Às vezes é a mãe que tem que criar sozinho o filho. Tem que ser mãe e pai dentro de casa. Às vezes o nosso lar tem tudo. Tudo de material. Mas está faltando o emocional. Aquilo que vai transformar, que vai fazer essa pessoa ser um Davi. Sua casa pode ser simples. Você pode não ter dinheiro para botar o seu filho na melhor escola, mas você pode fazer ele ser um Davi, porque o que ele precisar você deu para ele. Então, que ambiente é o meu lar? Quem é que você gera dentro da sua casa? Sua casa é uma casa de Golias? A mãe e o pai são dois Golias? Parece o UFC, quase todo dia estão se pegando no pau? É isso que a sua família é? Está errado. Vamos lá, 1 Reis capítulo 10. O Golias cresceu num ambiente que fez ele se tornar a pessoa que ele era, sem respeito, sem educação, desaforado, brigão. Golias pode mudar? Pode, se ele encontrar Jesus. Ou se ele perceber que a criação dele foi errada, ele muda. Quem você está gerando? Gere um Davi, gere uma mulher de verdade. Quando ela casar, ela vai ser uma bênção para o marido dela. Vai ser uma grande esposa. Gere um Davi, um rapaz de verdade. Quando ele casar, ele vai ser uma bênção para a mulher dele. Que a maioria dos homens, você me perdoa, mas eles só casam, não são homens para as esposas. 1 Reis 10. Vamos lá. Você que está solteiro, quando for casar, não casa por emoção e nem por paixão. Pega uma lista e anota. Faz lá. E daí você vai riscando. Não, isso aqui não é homem, pode cair fora. Só casa se for homem mesmo. 1 Reis capítulo 10. Vamos lá. 1 Reis capítulo 10. Todos acharam? Então vamos lá com o pastor. Então, primeira pergunta é: que ambiente é o meu lar? Quem nós estamos gerando? Um Davi ou um Golias? Quem que eles vão ser? É o ambiente que você está proporcionando. Tem pais que não dão limites para os filhos. E isso é muito importante você fazer. Muito importante. O primeiro limite você dá quando eles são pequenininhos, começam a caminhar pela casa e querer mexer em tudo. É uma fase? É. Mas é uma fase também de ensinar. Não. E às vezes os pais deixam o filho fazer tudo. E querem distrair o filho e eles jogam o celular para o filho. Está errado, não faça isso. 1 Reis 10. Vamos lá. Então, se você não der limite hoje, vai ser difícil dar amanhã. Porque depois eles crescem, estão mais maduros. 6 anos, 7 anos, eles já estão quase com caráter formado já. Plante boas sementes, abençoe a vida deles. 1 Reis capítulo 10, olha o que diz o versículo 1. E ouvindo a rainha de Sabá, o que ela ouviu, pessoal? A fama de Salomão, olha só, acerca do nome do Senhor, ela veio prová-lo. Pelo que ela veio provar o Salomão? Por enigmas. Agora presta atenção, quem é a rainha de Sabá? Uma mulher não convertida, uma mulher que serve a outros deuses, uma mulher rica, porque ela é uma rainha, de uma nação distante. Ela deve ter viajado semanas, não sei se não levou meses, numa caravana. Ela começou a viajar para chegar até a casa do Salomão. Sabe por quê? Porque a fama da casa do Salomão e da família do Salomão começou a se espalhar pelo reino de Israel. Saiu fora dos portões do reino de Israel e a fama da família do Salomão começou a ir para outras cidades, para outras nações, para outros lugares. Chegou lá na rainha de Sabá. Quando ela ouviu falar, ela disse: não acredito que existe uma família assim.
Porque tem muita gente que dá uma desculpa, né? Ah, não existe família perfeita. Toda família tem problema. É a desculpa para não haver mudança, para não haver transformação. O que ela fez? Ela disse, eu tenho que conhecer o Salomão. A fama do Salomão fez ela querer ir até lá. Outra pergunta, qual é a fama da tua família na rua que tu mora? Qual é a fama da tua família no teu condomínio? Como que vocês são conhecidos? A fama do Salomão era muito boa. Que a nossa fama seja boa. Vamos construir um lar abençoado. Aí diz aqui, pessoal, 2. E veio a Jerusalém com um grande exército. Olha o que a Bíblia diz, continua. Com camelos carregados de especiarias, muitíssimo ouro, pedras preciosas. Ela veio a Salomão e disse tudo quanto tinha onde, pessoal? No seu coração. Continua. E Salomão lhe declarou todas as suas palavras. Nenhuma coisa escondeu ao rei que não lhe declarasse. Agora olha o 4. Primeiro ela ouviu falar. Agora olha o 4. Ela está dentro da casa do Salomão. E vendo a rainha de Sabá. Agora ela está vendo com os olhos dela. O que ela está vendo? O testemunho da família do Salomão. Vendo a rainha de Sabá. O que ela viu? Sabedoria do Salomão. Como é que ela viu sabedoria? Pelo comportamento da esposa, dos filhos, como que a casa andava. Então ela viu a organização, ela olhou, meu Deus, essa casa aqui, o Salomão é uma benção para a família dele. Aí diz aqui, ó, e a casa que ele edificou. Então ela começou a olhar a casa. Pastor, mas a minha casa é simples. Sua casa pode ser simples, mas faça-se um lar que vai gerar pessoas de Deus. Faça-se um lar que a fama do seu lar vai começar a ganhar sua vizinhança. Porque eles vão saber que ali mora uma família de Deus. Aí diz aqui, ó, e a comida da mesa do Salomão. O jeito que a comida era servida, os pratos eram colocados, os talheres eram colocados, os copos, o jeito que a família sentava à mesa, porque tem casas que um come no telhado, o outro na casinha do cachorro, o outro no banheiro, o outro no quarto, na frente da TV, o outro na frente do computador. Isso não é uma família. Isso é um aglomerado de pessoas que moram numa casa. É um individualismo total. Porque família chegou o horário, todo mundo junto vai sentar onde? Enquanto, vamos dar um exemplo, a mãe está fazendo comida, o pai talvez está ajudando a secar a louça, e os filhos não são criados para serem sanguessugas. Eles estão ajudando a botar os pratos na mesa. Copo na mesa, talher na mesa. Eles estão ajudando. Eles estão ali porque uma família, um ajuda o outro. Está todo mundo se ajudando. A família senta junto, o pai é o respeitado, é o que senta na ponta, é o primeiro a se servir, depois a esposa e por último quem é que se serve? Isso é a ordem de uma família. Por último, os filhos, eles já vão aprendendo a posição deles. Isso é muito importante. E eles ficaram apavorados com a comida na mesa, o assentar dos servos, a educação que eles tinham à mesa, o respeito que eles tinham à mesa. Continua comigo. O estar dos criados do Salomão. E olha o que eles prestaram atenção. E as vestes deles. Você acha que as pessoas não olham para a tua roupa, para o jeito que tu se veste? Claro que eles olham. Todo mundo está cuidando do jeito que você se veste, o jeito que a sua família se veste, seus filhos se vestem. Ela prestou atenção na roupa que o Salomão usava, da esposa, a roupa dos filhos, como é que era a vestimenta deles. Cristão se converteu, vestimenta sóbria. Mulher não pode ser muito curta. Homem, sóbrio, roupa sóbria. A gente tem que usar roupa de homem, não de jovem, de guri, de malandro, de homem. Amém? Essa é a nossa vestimenta. Os filhos, também vestimenta sóbria, de acordo com a idade deles. Tem uma idade que pode vestir tal coisa, tem uma idade que pode vestir tal outra. Ela cuidou até as vestes do Salomão, ela observou o jeito que ele sentava. Olha só o que diz. E os seus copeiros, ou seja, quem trabalhava para o Salomão, ela começou a olhar que até os servos do Salomão eram bem vestidos. E olha mais que diz aqui, a subida pela qual ele subia à casa do Senhor, e não houve nela mais o que, pessoal? Espírito. Ela ficou apavorada, ela disse, meu Deus, eu nunca vi uma família dessa, que ambiente é o lar do Salomão, que ambiente é a casa do Salomão, olha onde os filhos do Salomão estão crescendo, olha a sabedoria, daí continua comigo, e disse ao rei, foi na verdade a palavra que eu ouvi na minha casa, na minha terra, né, das tuas coisas, da tua sabedoria, só que eu não acreditava naquelas palavras, até que eu vim, e os meus olhos fizeram o quê? Ela disse, eu vi com os meus olhos, meu Deus, que família, que casa. Ou, em outras palavras, ela está dizendo, eu queria morar aqui. Olha para mim. Essa mulher conheceu Jesus. Você já leu a Bíblia no Novo Testamento? O Senhor Jesus está dando o exemplo, ele diz que a rainha de Sabá, ela viajou de longe para ouvir a sabedoria de Salomão e que ela julgaria aquela geração. Jesus está dizendo, essa mulher do mundo que servia a deuses estranhos, se converteu por passar um tempo dentro da casa de Salomão. Todo mundo olha para mim. Se a gente pegasse um desconvertido que passasse um tempo dentro da sua casa, ele ia aceitar Jesus?
ou ele ia dizer, eu nunca mais vou nessas igrejas, porque as pessoas vão na igreja e dentro de casa são outras? O que um desconvertido que passasse 15 dias na tua casa ia dizer de ti e da tua família? Que a nossa casa ganhe pessoas para Jesus. Amém? Que a vizinha que entrar lá para tomar chimarrão não seja só para fazer fofoca. Que você ganhe ela para quem? Que as pessoas sintam a presença de Deus na tua família, no comportamento que vocês têm, no convívio de vocês dentro do lar. Eles olhem e digam, meu Deus, que eles aprendam coisas boas com você, se eles não aprenderam no lar onde eles foram criados. Que lar é a sua casa? Será que é um lar? Porque tem gente que não tem prazer de voltar para casa. Porque a casa da pessoa não é o lugar que ela gosta. Se você deixa, tem filho que está sempre na casa dos outros. Ou na rua. Às vezes o marido quer sempre fazer hora extra, porque ele não tem prazer de voltar para onde? Para casa. Não, nosso lar tem que ser uma bênção, tem que ser o lugar que a gente diz, estou voltando para casa, lá eu tenho uma esposa maravilhosa, tenho filhos maravilhosos. É o meu lugar, é o lugar que eu me realizo. Amém. Aí continua comigo. E eu não cria naquelas palavras. Olha o que ela falou. E ela se converteu, Jesus disse. Como é que ela se converteu? Salomão pregou para ela. Ela viu o testemunho deles. O nosso testemunho está ganhando os nossos vizinhos. Você está ganhando a sua família para Jesus? Ou a gente está escandalizando eles, afastando eles da igreja? Porque a maioria das pessoas não quer vir na igreja por causa do mau testemunho daqueles que vêm e saem daqui e fazem tudo errado lá fora. Mas não esqueça que Jesus disse, ai daqueles por quem vierem os escândalos. Que a gente se esforce para fazer o nosso melhor, para ganhar a nossa família, as pessoas que estiverem perto de nós. Vamos lá? E eu não cria naquelas palavras até que eu vim. Olha o que ele falou. E os meus olhos viram. Agora olha o que ela vai falar para o Salomão. E não me disseram metade. Ela está dizendo, Salomão, estou apavorado. O que me contaram aqui eu pensei que era mentira, mas o que eu vi não vão acreditar. Uma família assim eu nunca vi, irmão, que a gente receba esse elogio. Amém? Jesus elogiou Salomão, disse que essa mulher foi até lá e lá ela salvou na casa do Salomão. Que a nossa casa ganhe pessoas para Jesus, que a nossa casa gere Davi, que a sua filha seja um Davi, uma mulher segundo o coração de Deus, que o seu filho seja um Davi, um jovem segundo o coração de Deus, que vai ser uma bênção para todo mundo. Aí diz mais aqui, ó, sobrepujar sabedoria em bens, a fama que eu ouvi. Agora olha o que ela vai falar do Salomão, leia comigo. Bem-aventurados os teus homens, ou seja, quem está trabalhando contigo. Bem-aventurados os teus servos que estão diante de ti e que ouvem o que, pessoal? Ela elogiou o Salomão, diz, puxa, a tua mulher é abençoada, tem encontrado um homem que nem você. Teus filhos são a bênção, tem encontrado um homem que nem você, Salomão. Os teus servos são a bênção, porque encontrar um homem que nem você, Salomão, é difícil. Irmão, quem entra na tua casa, o que eles sentem lá dentro? O que eles estão vendo? Que ambiente é o nosso lar? Ainda dá tempo de melhorar aquele ambiente. Marcos capítulo 2. Que a nossa casa, sem falarmos nada, mostre Jesus para as pessoas. Vamos nos esforçar para isso. O ambiente é uma base muito importante do lar. Porque o ambiente é que vai gerar pessoas. E quando tu casa com teu marido, tu vê de que ambiente ele veio. Pastor, por quê? Porque às vezes quando tu chega nos tênis dele, tem meia suja lá dentro. Que ele não bota para lavar, usa 2, 3 vezes. Às vezes tu vê de que ambiente que o teu marido veio. Tu vai lavar roupa, sabe o que tu tem que fazer? Tu tem que ir no guarda-roupa dele cheirar o sovaco das camisas. Porque às vezes ele usa e bota lá de novo. Ai, mas eu usei só uma vez. Já viu que ambiente ele veio? Usava a camisa 5 vezes, até o colarinho ficar preto. Aí tu tem que ir lá cheirar o sovaco das camisas e dizer para ele, homem, já te falei, camisa se usa só uma. Já viu de que ambiente que ele veio? Porque esse é o comportamento que ele tem. Naquele ambiente se usava a camisa até rasgar. E as meias 3 vezes. Por isso que quando ele tira os pés ali, meu Deus, sai todo mundo, abre as janelas, desapareçam da casa. Quer usar 3 vezes a mesma meia. E a mulher tem que estar lá catando no sapato dele. Agora, depende, às vezes você casou com um homem, daqui a pouco ele está limpando a mesa, ele está botando o prato na pia, você nem falou, ele está lavando a louça. Você nem disse, ele está botando a roupa no lugar. Você já viu de que ambiente ele veio. Amém. Vamos lá. Marcos capítulo 2. Né? Cada um vem de um ambiente diferente. Às vezes a moça, ela morava numa casa que era tudo organizado. E o rapaz? O pai chegava e jogava o sapato no meio da sala. Né? O cesto de lixo estava aqui,
O pai olhava, ó filho, vai, jogava a blusa, o filho cabeceava. Ele estava acostumado com a bagunça, né? Depende do ambiente que você cresceu. Aí junta esses dois num casamento. Meu Deus do céu, o primeiro ano é só atrito. Por causa do ambiente que eles cresceram, é completamente diferente. Então vamos lá, Marcos capítulo 2, versículo 1. O versículo 1 diz assim, ó: E alguns dias depois, entrou outra vez em Cafarnaum e soube-se que Jesus estava em casa. E logo se ajuntaram tantos que nem ainda nos lugares junto à porta eles cabiam. E anunciava-lhes a palavra. E vieram ter com ele, conduzindo um paralítico trazido por 4. E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, o que eles fizeram? Descobriram o telhado onde ele estava, e fazendo um buraco, baixaram o leito em que jazia o paralítico. E quando eles abriram o buraco, quem eles viram dentro daquela casa? Versículo 5, primeira parte. E Jesus. O que tinha dentro daquela casa? Olha para mim. Se nós tirarmos o telhado da sua casa e botarmos nesse telão aqui atrás, ó, e todo mundo olhar para o que existe dentro da sua casa, o que eles vão enxergar lá dentro? Nessa casa aqui, quando o telhado foi tirado, o ambiente era um ambiente onde Jesus estava. Que a nossa casa seja um ambiente onde quem olhar, quem entrar, encontre Jesus na nossa casa. Às vezes o ambiente é um ambiente de briga, de discórdia, de confusão. Que a sua casa seja um ambiente onde as pessoas que estão doentes, elas vão querer entrar na sua casa. Porque lá elas vão encontrar cura, lá elas vão encontrar Jesus. Que a nossa casa seja esse ambiente. Os 4 amigos pegaram o paralítico e sabiam que naquela casa eles iam encontrar quem? Jesus. Que as pessoas nos procurem. Que elas saibam que elas podem procurar a nossa família. Que elas podem procurar a nossa casa. Porque na nossa vida e na nossa casa, elas vão encontrar cura, elas vão encontrar Jesus. Então a pergunta que fica é: que ambiente é o seu lar? É um ambiente que vai gerar Golias? Ou é um ambiente que vai gerar um Davi? Que ambiente tu está proporcionando para a tua família? Em que ambiente os teus filhos estão crescendo? Isso vai determinar muito o futuro que eles vão ter. A não ser que no caminho eles encontrem Jesus e mudem de vida. Vamos ficar de pé. Olá, que bom ter você no meu canal. Se você não é inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho para você receber todas as novas mensagens e compartilhe essa mensagem com quem precisa. Não esquece de deixar o seu like nessa mensagem. Que Deus te abençoe com essa mensagem.